E aí, manas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, quem tá se inscrevendo agora, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui eu falo muito sobre cabelo, dicas de beleza, skincare, tudo e tudo, dicas de produtos. Então, já se inscreve aí se você não for inscrita e curte aí o vídeo pra me ajudar. E hoje, minha gente, eu vim trazer o resultado deste tônico aqui, que é o Cavalo Forte da Haskell. Ele é bem conhecidinho, esse tônico. E eu comprei pra testar, porque aqui também, neste canal, eu tenho uma playlist que se chama Será que Cresce? Então, se quiserem ver coisas sobre crescimento, lá tem alguns suplementos. Não tem vários, mas tem alguns que eu gravava, né? E tem outros tônicos também, então podem ir lá nessa playlist que vai ter um monte de coisa pra vocês acompanharem, viu? Então, assim, aqui é cultura. E é isso, minha gente. Aí eu vou falar sobre ele. Já tem um primeiro vídeo sobre esse tônico aqui, mas é explicando, mostrando a fórmula, né? Os ingredientes que tem nele, falando sobre fragrância, falando sobre algumas coisas, primeiras impressões também. Então, assim, primeiro assista o primeiro vídeo sobre ele, depois você vem e assistir esse aqui, beleza? Minha gente, ele vem 120 ml e pra mim ele durou 2 meses. E como eu tava usando, vou dizer a vocês como eu uso, tá? Às vezes você pode usar todos os dias, até porque ele é sem enxágue e não precisa você usar ele e depois lavar. Você pode usar depois que lava também, e era assim que eu tava usando. E se você quiser usar todos os dias também, fica a seu critério. Eu tava usando, não deixa oleoso, tá? Não deixou meu couro cabeludo oleoso, não achei que deixou meu couro cabeludo oleoso. Então, isso é um ótimo ponto, né? Um ponto super positivo, porque ninguém merece tônico que deixa o couro cabeludo oleoso, né? E eu lavo praticamente um dia sim, um dia não, meu cabelo, minha gente, ainda mais que aqui, como sempre falo, é um calor danado. Então, eu usava um dia sim e um dia não, que eram os dias que eu lavava o meu cabelo, né? E eu usava sempre, como eu disse, depois de lavar o cabelo, com ele úmido, feito ele tá agora, tá úmido, tá? E eu usava e fazia aquela massagem. No primeiro vídeo eu acho que eu mostro também como é o borrifador e etc. Esses detalhes a mais, tá? Agora eu só vou falar dos resultados. E, minha gente, de começo assim, o que eu percebi foi que ele ajudou muito na queda. Meu cabelo tava com um pouquinho de queda, até porque eu não tava cuidando muito bem, feito eu cuidava antes. Tava com os probleminhas também e minha alimentação também não tava tão boa, né? E aí tudo ajuda, né, pra queda, né, minha gente? Tudo que pode estar acontecendo com o seu cabelo, às vezes é hormonal, às vezes é por conta da sua alimentação. Então, assim, não culpe só uma coisa, pode ser vários. Enfim, tava com uma quedazinha, aí eu comecei a usar ele, e tirando isso também a alimentação voltou a ser normal, boa, como tem que ser, né, como tem que ser. E aí melhorou bastante, minha gente, melhorou bastante a queda. Foi um ponto que eu percebi. E sobre crescimento, já vou falar logo no começo do vídeo, minha gente. Nesse vídeo não vou enrolar muito, não. Vou deixar aí pra vocês o antes e o agora, né? Como tá agora o meu cabelo. E o que é que eu posso dizer? Se eu achei que cresceu ou se não cresceu. Minha gente, como eu sempre falo, antes de falar o que eu achei, tá? Sobre crescimento. Nenhum tônico pode ser o melhor do mundo, o mais caro do mundo, mas nenhum tônico vai fazer milagre no seu cabelo. Então, se sua genética já não for muito boa para o seu cabelo, é bom você usar tônico? É bom você usar tônico, porque deixa o seu couro cabeludo saudável, e com o couro cabeludo saudável, consequentemente, vai acontecer a queda. A queda não, o crescimento, na maioria das vezes. Mas, às vezes, o seu problema não é por causa disso, não é porque você não lava muito seu cabelo, às vezes pode ser hormonal, às vezes pode ser por causa da sua alimentação, porque você bebe pouca água. Então, assim, tem N fatores para fazer um cabelo crescer, ser saudável, enfim. Genética também é a principal, que às vezes a sua genética para o seu cabelo não é de crescimento de cabelo longo, às vezes até cresce, mas ele estagna num lugar, e às vezes é a sua genética, e você tem que entender isso. Ou então, ele até cresce, mas ele não reproduz, não se desenvolve por causa das suas pontas, né? Então a gente também tem que se atentar a isso, a ficar renovando as pontas, porque pontas ralas também, ela vai quebrando, vai subindo, vai quebrando. E quando você vê, seu cabelo tá curto de novo, excesso de fonte de calor faz isso. N fatores. Então, assim, não pensem que é um milagre, que você vai usar o tônico e seu cabelo vai crescer horrores, vai ser aquele milagre, aquele boom. Pode ter o nome milagroso, poderoso que for, mas nenhum tônico faz milagre. Mas, assim, tem muitos que ajudam realmente por causa dos ativos, né? E, sinceramente, pra ser sincera, como eu sempre digo, minha genética já é boa, minha gente. Para crescimento desde criança, meu cabelo, eu sempre deixo isso claro aqui, porque você vai usar e às vezes não vai te dar resultado e vai dizer, então tá fazendo propaganda não, assim, né? Falando que uma coisa fez e aconteceu e comigo não aconteceu. Mas às vezes é realmente da sua genética. E a minha genética, da minha família,
é de crescimento bom. Então, desde criança, minha gente, eu sempre tive cabelão, sempre tive cabelo na bunda, então isso nunca foi problema pra mim. Outra coisa também, minhas unhas, que muita gente pergunta também, sobre minhas unhas, sobre o crescimento das minhas unhas, sobre o que eu faço com minhas unhas. Eu realmente não faço nada, minha gente. Minha unha eu só vivo cortando. Pra mim, aqui, ó, ela já tá grande desse jeito que tá, porque eu me acostumei a deixar minha unha curtinha, que eu acho melhor e mais bonito também. E às vezes tem gente que pergunta sobre minha unha, o que é que eu faço pra minha unha crescer. Eu não faço absolutamente nada, minha gente. Ela só cresce quando eu vou ver ela tá grande e eu vou lá e corto e serro. Pronto, é isso que eu faço. E às vezes pinto, às vezes não pinto. Quando eu tô afim de pintar, eu pinto. Quando eu não tô afim, eu não pinto. Deixo ela assim do jeito que tá. E não tenho muito cuidado e mesmo assim ela cresce. A mesma coisa, meu cabelo, é a minha genética. Mesmo se eu não usar tônico nenhum, se eu não usar suplemento nenhum, meu cabelo vai crescer. Claro que tem coisas que atrapalham. Antigamente eu usava, na minha adolescência, usei muita fonte de calor, então isso atrapalhou. Teve um tempo que meu cabelo não saía do lugar, ele estagnou aqui e não saía do lugar porque eu usava muita chapinha. E antigamente sem protetor térmico, né? Hoje em dia a gente sabe que tem que usar a proteção térmica para poder, né, continuar saudável, não sei o que, mesmo usando fonte de calor. E mesmo assim, se for em excesso, vai danificar o seu cabelo, mesmo usando proteção térmica. E, minha gente, então assim, não se iludam, tá? Minha genética já é boa, então mesmo se eu usar esse tônico não, meu cabelo vai crescer do mesmo jeito, né? Vai ficar grande do mesmo jeito, enfim. Mas eu acho que sim, ele ajudou bastante no crescimento, até porque, minha gente, agora eu tô em transição capilar, pra quem não sabe. Estou em transição capilar e eu tô querendo, testando também, né? Que esse daí eu nunca tinha usado, mas estou testando coisas, fazendo coisas pra que ele cresça mais rápido, porque... Peraí que chegou uma mensagem aqui, tá tentando ler. Porque eu quero que esse processo seja um pouquinho mais rápido, né, o da transição. Mesmo que o meu cabelo cresça rápido, a gente sempre bom dar uma aceleradinha, né? Que custa eu usar um tônico pra acelerar meu crescimento? Não custa nada, né, minha gente? E de quebra já gravo aqui pra vocês, né? Então, assim, une o útil ao agradável e assim vai. E como eu estou em transição capilar, que pra quem não sabe o que é transição capilar, é deixar o seu cabelo crescer sem dar mais a química, né? Deixar o seu cabelo crescer natural, do jeito que ele veio ao mundo, do jeito que Deus fez, né? E estou passando por esse processo e é isso, minha gente. Meu cabelo já cresce, mas eu quero, quando eu quero que ele acelere mais um pouquinho, né? Não absurdamente, que não vai fazer milagre, mas só mais um pouquinho, aí eu vou e uso tônicos e gravo aqui pra vocês também, né? Por isso que eu uso tantos diferentes pra poder gravar aqui pra vocês. E... esse eu sinto que ajudou bastante no crescimento. Eu tinha cortado uns 5 dedos do meu cabelo, minha gente. E eu vou cortar mais de novo, porque eu estou tirando o Enê também. Além da transição de curvatura, estou tirando também o Enê, que eu usava Enê. Tem vários vídeos aí no canal sobre o Enê também, né? Sobre os resultados do Enê, etc. E estou tirando ele também, minha gente, porque depois que você para de usar, ele dá uma danificada assim, nas suas pontas. Então, assim, minhas pontas não tão bonitas. Cortei 5 dedos do... 5 dedos do meu cabelo. E esse tônico ajudou a dar uma acelerada. Tanto é que ele já está praticamente do tamanho de quando eu cortei. Eu cortei 5 dedos, praticamente ele já cresceu de novo, 5 dedos. Mais ou menos assim, vamos dizer que... Vamos dizer que ele cresceu uns 4 dedos. Não cresceu 5, mas cresceu 4, vamos dizer assim. Então, eu sinto que ajudou sim, bastante. Indico sim, minha gente, vocês comprarem ele para testarem em vocês. Sinto que ajudou na queda, como eu disse. Então, assim, vale a pena sim. O valor, eu disse no outro vídeo, não vou lembrar agora, mas vejam lá. Tem que assistir outro vídeo, tô dizendo. Vejam lá o valor. E eu acho que vale a pena o valor, que eu sei que não foi caro, né? Feito o tônico poderoso, já usei também, tem aqui no canal, foi o tônico mais caro que eu já usei. E, assim, né, aquela coisa, né? Enfim, mas tem quem gosta. E 120 ml durou 2 meses, então eu acho que vale muito a pena, minha gente. E tudo que for tônico, pode comprar. Tem uns que eu não indico não, que eu até esqueci a marca, mas eu usava e não gostava. Mas assim, tudo que for para fortalecer sua raiz, tudo que for para estimular, enfim, minha gente, para ajudar mesmo, podem comprar, porque realmente ajuda, né? Você também tem os outros cuidados, não é só um não, são vários cuidados, né, que você tem que ter, não é só uma coisa que vai fazer seu cabelo se fortalecer, não é só uma coisa que vai fazer sua raiz ficar, seu cabelo, na verdade, ficar saudável. Então, assim, são N coisas, como eu falei, são N fatores, né? A alimentação também conta muito, principalmente, né? Beber água também conta muito.
cortar as pontas, ficar aparar as pontas de vez em quando também conta. Não porque seu cabelo, tem gente que diz que o cabelo vai crescer mais se você cortar as pontas, mas esse não é o fato, minha gente. É que quando você renova as pontas, tira aquelas pontas velhas que tava, o seu cabelo vai ficar mais, como eu posso dizer, vai ficar mais encorpado, vai tirar as pontas duplas que tiver e vai ficar renovado, né, minha gente? Então, assim, não é que seu cabelo vai crescer mais, é que você vai tirar as finuras que tava, né? Vai tirar as pontas duplas, que às vezes impede o crescimento. Com ponta dupla, o cabelo também não cresce. Com ponta rala, o cabelo pode ficar quebrando, aí vai subindo, aquele quebradiço e não vai sair do lugar. Então, assim, não é que cortar vai ajudar seu cabelo a crescer, mas vai ajudar ele a ficar mais saudável e a desenvolver, né? Que aí você vai renovando. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E o resultado pra vocês desse tônico. Gostei bastante, tá, minha gente? Eu usaria de novo, sim. Só que agora já tem outro, minha gente. Já estou usando outro. Já estou testando outro. E depois eu vou trazer o vídeo desse outro pra vocês, né? O primeiro vídeo e depois, né, do resultado, normalmente. Então é isso. Obrigada por assistirem. Continuem se inscrevendo nesse canal. Beijo. Até o próximo.